Amém, igreja? A paz, igreja. O pastor lançou uma palavra profética, eu recebo, viu, irmão? Em nome de Jesus. Amém. Gratidão a Deus por estar aqui nessa noite, para juntos adorar a Ele, bendizer a Ele. Para você que está em casa, também acompanhando a gente, tem muita gente que acompanha, que vai ver depois também o culto. Que a palavra de Deus possa gerar vida no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero convidar os irmãos para meditarmos na palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 22 ao versículo de número 25. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai falar contigo hoje. Abra o seu coração, porque Deus vai falar contigo hoje. Amém, irmãos? E diz a Bíblia: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Diga comigo, ele lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Queridos irmãos, Deus ardentemente, desde a outra semana, quando o pastor Arlen falou comigo dessa responsabilidade de estar aqui, Deus falava fortemente a respeito de sofrimento. E aí essa palavra foi gerando dentro do meu coração, de forma tremenda, onde eu pude entender que Deus, Ele nos prepara como homens e mulheres de Deus para um propósito. E eu quero titular essa mensagem da noite como: o teu sofrimento é para você crescer. Vai um amém, irmão? O teu sofrimento é para você crescer. Aqui a história conta que Paulo e Silas estavam numa região da Macedônia, e diz a Bíblia que esses dois homens saíram para orar, para buscar a presença de Deus. Aqueles homens saíram, iam orar, e toda vez que esse homem passava, diz a Bíblia que uma mulher, uma jovem, ela se voltava para eles e dizia: olha, verdadeiramente, esses aí são homens de Deus, são filhos do Deus Altíssimo. Só que aquela palavra lançada por aquela jovem, a Bíblia diz que perturbou o apóstolo Paulo. Em outras palavras, irritava, porque quem estava falando aquilo não era uma pessoa comum, não era uma pessoa normal, era uma pessoa possuída por um espírito imundo, e que toda vez que eles passavam,
ela dizia isso. E possivelmente Paulo e Silas, em algum momento, um deve ter dito para o outro: olha, a gente vai ter que dar um basta nisso. Nós precisamos nos posicionar, porque a glória é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória permanece e sempre será para Deus, e esse elogio não está vindo do trono. E o que foi que aconteceu? Aquela jovem, aqueles dois homens de Deus oraram por aquela mulher, oraram por aquela jovem, e diz a Bíblia que o espírito maligno que estava na vida daquela jovem saiu. Aquela jovem se libertou, foi liberta pelo nome de Jesus. Só que aquela jovem era alguém que dava lucro, era alguém que beneficiava uma rede onde aquela mulher trazia lucros semanalmente para os seus donos. E a partir daquele momento em que Paulo e Silas se posicionam para fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que começa o sofrimento. Nós precisamos compreender que a Bíblia chega a dizer que sofre, pois, como um bom soldado de Cristo. E todos aqueles que querem servir a Deus piamente sofrerão perseguição, passarão por adversidades, enfrentarão momentos turbulentos, mas uma certeza que temos, é que quando nós sofremos pelo amor de Cristo, estamos dizendo: nós temos a marca de Cristo em nós, temos a presença dele em nós. Aleluia. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, o apóstolo Paulo, e a igreja em Roma foi uma das igrejas mais difíceis de administrar, de cuidar, porque era uma igreja onde havia experimentado momentos difíceis da perseguição da igreja, onde a igreja era completamente bombardeada, onde a igreja era completamente atingida diretamente. Cristãos eram lançados na arena, cristãos eram queimados em praças públicas, mas todo esse sofrimento não tirava a certeza de que Deus estava com a igreja. O mais interessante de tudo isso, pastor Arley, é que quanto mais, segundo o livro dos mártires, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais tentava aniquilar a igreja, quanto mais tentava parar a igreja crescia, a igreja prosperava, o nome do Senhor era glorificado. Ao ponto do padre Pio V chegar a dizer que a igreja, na época da Revolução, na época onde a igreja começou a crescer de forma tremenda, o Papa, naquela época, ele chega a dizer que a igreja, o protestantismo, era uma gangrena, era uma doença, ou seja, era algo que estava se alastrando. Mas eu entendi o porquê dele dizer isso, porque quanto mais destruía um crente, quanto mais matava um crente, o outro olhava para o outro e dizia: nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, nós não vamos desanimar. Isso aí é um combustível para nós perseverarmos e continuarmos fazendo a obra. Aleluia. Por isso Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 1, versículo 18,
pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Louvado seja Deus. Servir a Deus vai muito mais do que palavras. Servir a Deus, como a própria palavra diz, vai passar por sofrimento, vai passar pelo cadinho, vai passar por aflições, mas Ele garante: tem de bom ânimo, que eu estou contigo. Aleluia. Paulo trazia uma mensagem para a igreja em Roma, e daqui a pouco eu volto para onde eu estava falando, que o Espírito de Deus me levou a falar sobre isso aqui. Paulo começa a falar para a igreja, e nós como igreja, precisamos estar atentos, porque nunca foi hora de estar brincando, é hora de seriedade. É hora de posicionamento, é hora de dar lugar a Deus, é hora de deixar Deus te usar, aonde você estiver, aonde você passar, a glória de Deus, a presença de Deus tem que estar com você. Paulo chega a dizer para a igreja de Roma: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele diz: quem? Isso é uma pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Tem eleito de Deus aqui? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí Paulo começa a dizer para a igreja em Roma, porque estava passando por provação, estava tendo perseguição, estava pensando em parar, estava pensando em desanimar, e Paulo ali, que foi experimentado, era perseguido, se levantou como perseguidor, passou a ser perseguido, era alguém que testemunhou o apedrejamento de Estevão, mas naquele momento era alguém transformado, era alguém que passou um dia pelos pés de Gamaliel, com todo o seu conhecimento, mas ele teve que voltar, estudar, se aproximar, se arrepender e entender o propósito, o plano de Deus para a sua vida, e naquele momento já não mais Saulo, mas Paulo transformado, Paulo que um dia viveu, experimentou, assinava cartas, liberava autorização para matar em nome de Deus, para destruir alguém em nome de Deus, neste momento se posiciona dizendo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí Paulo começa a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será? Ele faz uma pergunta. Ele não afirma, ele faz uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias, como ovelha para o matadouro. Mas Paulo olha para a igreja em Roma, a igreja vivificada em Cristo, olha para a igreja e dá uma palavra de ânimo para a igreja, dizendo: olha, vocês vão estar andando na contramão, vocês estarão indo de encontro ao que o sistema prega, ao que o sistema diz. Sabe por quê? Porque em todas, não é em algumas áreas, em todas estas coisas, louvado seja Deus, somos mais do que vencedores, por amor daquele, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Aqui está o homem de Deus, apóstolo Paulo.
que experimentou na pele o sofrimento, que experimentou na pele a dor de seguir piamente o Evangelho de Cristo. E diz a Bíblia, irmão, que depois do episódio citado, a palavra de Deus diz que eles foram açoitados. Mas o que foi que Paulo e Silas fez para serem açoitados e presos? Qual foi o mal que ele cometeu? Qual foi o delito que eles praticaram? Nenhum. A única coisa que ele fez foi levar, Márcio, a palavra de vida eterna, levar a palavra que transforma, a palavra que liberta. Ele só usou o nome daquele que tem o poder nas mãos, o nome daquele que tem nas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele só usou o nome daquele que vive e reina, daquele que está na sua vida, daquele que está na sua peleja, daquele que peleja por você. Ele usou o nome que está acima de todo nome. Ele usou o nome que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia. E o mais claro desse texto é que eles foram levados à praça pública, e era costume pegar alguém que cometesse algum tipo de delito, que fosse de encontro à lei romana, e colocasse em exposição o seu castigo, para que servisse de exemplo, para que alguém olhasse e dissesse: olha, eu não vou, não faça também não, porque se você fizer vai sofrer, se você fizer vai padecer. Só que aqueles homens estavam fazendo sim ali a vontade de Deus, receberam açoites. E eu estava lendo sobre os sofrimentos, os tipos de sofrimento. Paulo e Silas foi açoitado em praça pública, suas roupas foram tiradas, apanhou em praça pública, e logo em seguida foi levado ao cárcere, foi levado ao sofrimento, mais um estágio do sofrimento. E pós cárcere, a Bíblia diz que eles foram levados e o prenderam aos pés no tronco. Os pés no tronco, na maioria das vezes, além de estar sobre a madeira prendendo, haviam correntes que o detinham, porque para todo efeito o prisioneiro poderia fugir, poderia dar algum jeito e fugir. Então, para reforçar esse tipo de sofrimento, eles ficavam, além da madeira presa aos seus pés, as correntes prendiam. Só que aí eu vou falar algo agora, vou entrar nessa parte. Prender os pés de Paulo e Silas. Mas pastor Julinei, não prenderam a boca, não fecharam a boca deles. Oh, aleluia. Aqueles homens presos. E tem momento na nossa vida que alguém tenta te prender. Se nesta noite alguma coisa está te prendendo, eu libero para a tua vida libertação. Prenderam Paulo e Silas, colocaram na prisão. Em outras palavras, vamos dar fim ao seu ministério, aquilo que ele tinha, que ele dizia estar com Cristo. Quem levou poderia estar dizendo inúmeras coisas. Acabou. Não vai mais perseguir a gente, não vai mais
colocar esse Deus desconhecido no meio de nós. Eles estavam presos, cumpriram rigorosamente, foram para a prisão, ficaram com os pés presos. E aí de repente, um olha para o outro. Irmãos, se você está esperando viver nesse mundo aqui, claro que o cristão vai desfrutar das coisas mais tremendas, mas poderosas que Deus vai entregar na nossa vida. Agora, seguir a Cristo e ter a marca de Cristo em nós, é como o apóstolo Paulo chega a dizer: sofre, pois, como bom soldado de Cristo. Como o próprio Pedro chegou a dizer: sofre, pois, como um bom soldado de Cristo. Paulo e Silas estavam onde? No hotel ou na prisão? Na prisão. No cárcere. Lugar sombrio. Lugar tenebroso. Talvez outros que estavam ali também olhavam para ele, poderiam dizer alguma coisa para ele, só que eles não entendiam o porquê. Mas Paulo e Silas sabiam que eles estavam ali porque algo no céu estava sendo gerado para a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, um olha para o outro e diz assim: olha, não está na Bíblia não, meu irmão, estou fazendo uma analogia aqui. Paulo olha para Silas e diz: Silas, nós estamos aqui, sabe por quê? Silas, eu sei. Nós estamos aqui porque a glória de Deus está sobre nós. Primeiro passo, você tem que entender que a glória de Deus está na sua vida. Eu acho lindo quando a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que crê. Não é os que crê seguirão os sinais. Tem gente que sai atrás dos sinais, né? Só que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Paulo e Silas olham para eles e dizem: olha, nós estamos presos, é verdade. Estamos no tronco, é verdade. Já fomos açoitados 40 vezes menos um, apanhamos em praça pública, mas Silas, tudo é para a glória de Deus, tudo é para que o nome dele seja glorificado. Silas, eu estou sentindo, Silas, que tem coisa gloriosa de Deus vindo ao meu encontro e ao teu encontro. Deus não nos trouxe para esse cativeiro, para esse sofrimento à toa. Tem propósito, tem mistério. Deus vai se revelar, porque Ele é Deus. Você está entendendo? Diga amém. Às vezes nós estamos em um estágio, em um processo, que muitas das vezes nós queremos questionar. Só que Deus está falando diretamente para pessoas aqui. Especificamente Deus está dizendo: olha, não é momento de questionar. É momento de adorar, é momento de bendizer, porque Ele não saiu do controle, Ele está no controle da situação. É Ele que rege, é Ele que domina, é Ele que age, é Ele que opera, porque Ele está no centro. Em momento nenhum você vê na Bíblia Paulo e Silas murmurando. Poderia como ser humano. Mas por que, Deus? Sou teu servo, evangelizo, faço a visita dos homens. Deus tem operado. Estamos aí trabalhando, ganhando almas. Por quê? Eles poderiam indagar muitas coisas,
Mas Paulo e Silas em sintonia, e o mistério aí está aí. Para receber milagre, irmão, como a Bíblia diz, tem que estar ligado aqui, para estar ligado lá. Tem que estar na mesma sintonia. Não pode estar. Um fala uma coisa, outro fala outra. O marido pensa uma coisa, a mulher pensa outra. A esposa quer assim, o marido quer assim. O filho quer assim, não. Tem que estar no mesmo propósito, no mesmo plano. Paulo e Silas estavam no mesmo propósito. Paulo olha para Silas e diz: Silas, vamos fazer o seguinte. Eu oro e tu canta, eu oro e tu canta. Irmãos, cantar, quando está tudo maravilhosamente bom e bem, é maravilhoso. Quando as coisas estão dando certo, cantar, a gente tira de letra. Só que Paulo e Silas estavam onde? Na prisão. Só que aquela prisão eles já sabiam, porque eles eram homens de Deus, e sabia que aquele momento ali era um momento transitório. O que você está passando é transitório, não é perene, não é permanente. É uma passagem. Você está passando, mas todos verão a glória de Deus. Todos verão o que Deus vai fazer em sua vida. E aí Paulo e Silas começam. Eles poderiam ficar lá, né? Ah, rapaz, que coisa, né? Se fosse baiano, dizer: ô gente, o que é que a gente está fazendo aqui? Mas será possível? Mas eles disseram: não, vamos orar. Por quê, irmão? Porque a oração ela vai aonde eu não posso ir. A oração chega aonde você que está me assistindo não pode chegar, a oração chega. Aleluia. Aí eu me lembro do poder da oração quando prenderam Pedro. Pedro estava preso, mas enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando: solta Pedro, faz a obra. E diz a Bíblia que Deus visitou a oração daquele povo e Deus libertou Pedro. Pedro saiu no meio dos soldados, ó. As portas se abrindo, os soldados cochilando, porque para te dar a vitória, Deus faz teu inimigo dormir. Você crê nisso? A Bíblia diz que o meu Deus, Ele não tosqueneja. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que é tosquenejar, irmão? Piscar os olhos. Enquanto eu estou pregando aqui, você já deu inúmeras piscadas aí. Só que o teu Deus, o meu Deus, Ele não tosqueneja. O teu Deus, o meu Deus, Ele não pisca os olhos. Ele está atento ao teu clamor. Ele está atento ao desejo que paira no teu coração, a vontade que está no teu coração, que é de adorar, que é de bendizer. Está sofrendo, adora. Está padecendo, adora. Está estreito, adora. Paulo e Silas, diz a Bíblia, que eles oravam e cantavam. Tem um hino que diz assim, né? Que Silas chega para Paulo e diz: orar o quê? Cantar o quê? Aí Paulo diz: canta. Canta, porque enquanto tu canta,
Tem gente que diz que quem canta seus males espanta. Só que quando a igreja canta e ora, Deus opera, Deus age, Deus passa com fogo e mostra que Ele é Deus, mostra que Ele é Senhor. E Paulo cantava e orava. Cantavam e oravam. E os que estavam presos faziam o quê? A Bíblia diz que escutavam. Tem um mistério aí, meu irmão. O que é que você, de que forma você está abrindo a sua boca? Tem gente ao seu redor ouvindo. Se Paulo e Silas, pastor Arlen, estivesse murmurando ou reclamando, tinham pessoas ouvindo, dizendo: ó, pro crente sacué, crente fraco, ó para lá, se jogou, se entregou, porque tinha alguém ouvindo. E a Bíblia diz, para minha consciência e para a sua consciência, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem alguém te olhando, tinha alguém olhando Paulo e Silas, mas aquelas pessoas ouviram ele dizer: louvado seja o nome do Senhor. Se fosse nos dias atuais, Paulo e Silas diziam: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, eu confio no Deus que eu sirvo, eu confio no Deus que me libertou, no Deus que trouxe a minha história transformada. E aquelas pessoas começavam a ouvir, e aquele louvor, aquela oração foi chegando ao trono da graça. Foi chegando, foi subindo. Ou você está pensando que suas orações estão batendo no teto? Tá não, meu irmão. Está subindo, está chegando. Só que no tempo de Deus, na hora certa, está perto de Deus se revelar para você. Está perto de Deus demonstrar que Ele é Deus na sua vida. Está perto da glória de Deus descer sobre você. Aleluia. A Bíblia diz que de repente, olha para o irmão e diz assim: de repente. Fala com fé: de repente. Irmão, de repente acontece tanta coisa. De repente eu quase batia. De repente eu quase chegava. Foi algo. Deus está preparando um de repente para você. Deus está preparando um de repente para você aí. Agora, irmão, tem um processo, como eu falei. Tem que jogar semente. Tem gente que quer receber o de repente de Deus, mas não coloca nada ali para receber. Não se consagra, não se separa, não procura agradar a Deus, não procura viver uma vida diferente. Aí de repente não vai acontecer. Mas se você se colocar na beira, para querer o de repente de Deus, beber da água que Ele te der, você vai viver o de repente. Paulo e Silas cantava e orava. Ô irmão André, faz tempo que eu orei, viu? Eu estou orando mesmo quando eu vou na igreja. Deus está dizendo nessa noite: é tempo de orar. É tempo de cantar. Abra sua boca para glorificar a Deus. Abra seus lábios para dizer:
Ele é Deus, é Ele quem cuida, é Ele quem vai dar a providência, é Ele quem vai trazer à existência o que não existe, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que o de repente foi tremendo, que sobreveio um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces daquela prisão. Abriram-se todas as portas. Diga comigo, abriram todas as portas. Eu não quero, eu reivindico, eu não quero algumas portas, eu quero todas as portas. Aleluia! Desceu aqui agora. Deus não vai abrir uma, Deus vai abrir todas. Para você, Deus vai abrir todas. Eu estava lendo uma matéria hoje de um garoto de 17 anos que estudava 16 horas por dia para fazer o curso de medicina, passou em 4 faculdades públicas, 4 portas para ele escolher que porta ele queria entrar. 17 anos, 16 horas de estudo. A Bíblia diz que todas as portas foram abertas. Portas abertas é acesso. Porta fechada, intimidade. Pegou aí, pastor? Porta aberta, acesso. Deus nesta noite está liberando acesso para André, acesso para a igreja, acesso para você. Agora o que eu faço, André, para viver esse acesso? Entrar, passar por ela. Só que esse acesso foi construído de forma espiritual, no joelho, na intimidade. Paulo e Silas poderiam dizer, o próprio Paulo poderia dizer: eu sou cidadão romano, eu não posso ser preso da forma como eu fui. Ele poderia reivindicar de todas as maneiras, mas ele preferiu adorar. Ele preferiu glorificar a Deus. Ele preferiu devolver a Ele a adoração, porque no seu íntimo ele sabia que Deus ia gerar algo tremendo, como gerou. O sofrimento, a dor, o corte, porque os açoites eram dolorosos. Os açoites feriam, abriam feridas, machucava. Mas cada açoite que ele recebia, no coração ele dizia: uma alma vai se render aos pés de Cristo. Essa dor que eu estou passando aqui é para eu me encher de Deus, para eu levar salvação para alguém. Às vezes a gente não entende. Por que você está sendo perseguido no trabalho? Poxa, o que foi que eu fiz com aquela pessoa? É porque a presença de Deus está na tua vida. Alguém deixa de gostar de você do nada. O que foi que eu fiz com aquela pessoa que deixou de gostar de mim? É a presença de Deus sobre a sua vida. Pessoas que andavam com você, Deus, irmão, é uma coisa tão linda. O próprio Deus vai tirando, ó, você vai buscando. Aí Deus diz: ó,
Esse aqui mais não, esse aqui mais não, esse aqui mais não, esse aqui sim. Se aproxima daqui, fica perto daqui, fica perto da tocha, fica perto da brasa, se ajunta com quem quer alguma coisa, busca a presença com quem quer buscar, porque eu vou te encher, tu vai viver os melhores anos da sua vida. Aleluia. Aí eu me lembro de uma história. O vagalume para lá e para cá, e a serpente querendo pegar o vagalume. O vagalume falou: que é isso? Parou a cobra, a serpente, e disse assim: meu amigo, o que foi que eu lhe fiz? Que você a todo momento fica querendo me tragar. Se eu te fiz alguma coisa, literalmente falando na fábula, né? Me perdoa. A cobra disse: não, você não me fez nada. Só que você tem uma coisa que eu não tenho, você tem uma coisa que me incomoda. O teu brilho, a tua presença, a glória, o brilho que está sobre você me incomoda. Aí eu amo o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Tem crente que não lê as bem-aventuranças. Aleluia. Deixa eu ver se eu lembro aqui, irmão. Mateus capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Infelizes os perseguidos, está assim? Está assim, felizes? Como é que está aí, irmão, na sua Bíblia? Felizes, bem-aventurados. É para você dar um glória a Deus, dizendo: eu faço parte da igreja. Porque se eu não estou sendo perseguido, tem alguma coisa errada. Aí Jesus, quem falou aqui foi Jesus, num sermão à montanha, no monte. E esse sermão, como era um sermão demorado, Jesus falava sentado. Para a multidão. E o povo ouvia, né? Aí Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem é a justiça? Ele próprio. Porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Olha para o irmão e diga assim: bem-aventurado tu é, homem de Deus e mulher de Deus. Bem-aventurados sois vós. Quando tem uma vírgula, quando por minha causa. Olha que coisa linda, irmão. Quando a gente é injuriado ou perseguido por causa de alguém, é diferente. Só que ele diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O versículo 12 diz o quê? Regozijai-vos, alegrai-vos. Hoje eu entendo o porquê que eu sofria tanto quando eu me converti. Era perseguido, não podia ler Bíblia, não podia orar direito, tinha que se esconder para ler Bíblia, tinha que se esconder para orar. Eu lembrei, Deus fez eu lembrar, num sábado, eu até levei na brincadeira, eu vesti um paletó das antigas. Só que quando eu fui me arrumar, o Espírito Santo de Deus disse assim: bota esse paletó aí. Vista esse, está lá guardado. Eu não contei isso a ninguém. Só deixei só os irmãos malhar de mim. Eu digo:
Eu te amo, irmão. Irmãos, Deus falou, use ele hoje. Porque eu vou fazer você lembrar do que eu fiz na sua vida por meio desse paletó. Menino, quando eu vesti, eu lembrei de tudo que Deus havia feito. Ele é o único paletó que eu não desfaço dele. Ah, irmão, é um amuleto? Não, é uma lembrança. Para a gente ter a consciência de onde a gente saiu. Né? Pastor Julinei fez uma coisa no final de ano, ele voltou para a origem, né? Eu lembrei voltou lá para o bairro que ele saiu, para lembrar, só para lembrar, não é para ficar mais não. É só para lembrar de que Deus é Deus, que quando Deus fala, Deus cumpre, que quando Deus decreta a palavra, está decretada, quando Deus fala, está falado, e quando Ele assina, está assinado, irmão. Por isso, eu finalizo aqui. Digo para você e para mim. O teu sofrimento é para você crescer. E a partir de hoje, Deus está dando crescimento a crentes aqui. No primeiro embate que você passar aí, imagine a igreja como um quartel-general. A gente se prepara, recebe as instruções, não é assim, pastor? E vai para o campo de batalha. A mensagem vai começar a gerar na sua vida quando ela terminar aqui. Quando a mensagem terminar, você vai dizer, aí lá fora, quando você começar a pelejar, você vai lembrar do que Deus falou no quartel-general. Para você permanecer firme. Permaneça firme e constante na presença de Deus. Não permita que nada te abale, nada tire você do foco, nada tire você do propósito, da missão, daquilo que Deus escolheu, reservou para você. Cante, adore, louve a Deus, exalte a Ele, porque enquanto você adora, enquanto você exalta, Ele trabalha por você. Que Deus te abençoe. E olha para o teu irmão e diga assim: você nasceu para dar